quando você lê de frente para trás ou de trás para frente, momento de sabedoria inútil, se chama palíndromo. Então, se os irmãos hoje pensarem, mas onde é que ele leu? Lembra no número 2, 22, 2. Se fizer confusão, 2, 22, 2. Dá igual. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Nós vamos falar hoje, irmãos. Eu denominei, para facilitar aos irmãos da internet também, que nos ouvem, sobre o desafio de tomar decisão. Tomar uma decisão é um desafio. Hoje de manhã, certamente, os irmãos, quando vieram à igreja, tiveram que tomar algumas decisões. Que roupa colocar, que combinação colocar. Vou colocar floral, vou colocar básico, vou de preto, vou de amarelo, vou de sapato, vou de tênis. Coisa simples, mas que talvez até no automático o coração e a mente já sabem, já vão lá e pegam. Olha, sapato preto, calça tal, camisa tal. Vou para a igreja? Não vou para a igreja. Vou para a praia? Vou dormir até mais tarde? Vou tomar café? Decisões nós vamos tomando o dia todo. Mas existem decisões ainda mais sérias que dizem respeito à nossa vida como um todo. Existem decisões que nós tomamos e elas acabam refletindo no futuro e elas refletirão o nosso futuro. Nós temos o hábito de perguntar a algumas pessoas, onde você vai passar a eternidade? Na verdade, não seria onde você vai, mas onde você estará. Porque vai dá a impressão que é uma coisa transitória. Você vai passar a eternidade, mas depois você vai para onde? Não. Onde você estará na eternidade? Essa é uma das decisões mais importantes que nós tomamos na nossa vida e é uma das decisões que muitas pessoas têm feito o caminho inverso. Tem optado pelo mal. O próprio Senhor nas Escrituras diz, olha, escolhei a vida, escolhei o bem, escolhei a vida. Então as nossas decisões, elas determinarão o nosso futuro. A nossa maneira de pensar, baseado nas nossas decisões, determina como nós fazemos. Se os irmãos pensam errado, vão andar errados. Se alguém pensa de maneira correta, procura e busca andar de maneira correta. E nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é mais do que desgastado, conhecido e reconhecido em livros de escola dominical, em alguns seminários. Se fala muito sobre este rei, o rei Josias, um homem bom da linhagem de José, de Judá, 17º rei. O interessante é que em Judá, os irmãos sabem que após a divisão, reino do norte, reino do sul de Judá, de onde veio Jesus, da tribo de Davi, foi o único reinado. Esse reino do sul foi o único que não foi usurpado. Todos os reis foram legítimos. Os reis sucederam os seus pais, os pais passaram para os filhos para os filhos e os filhos para os filhos. No reino do norte, do qual Jesus não procedeu, foi uma troca, foi uma loucura, foi uma sucessão de traições. Punha um rei, depunha aquele rei, sua família mandava matar todo mundo, pegava alguém que era mais forte, que era mais inteligente, que havia aplicado um golpe, põe no lugar, tira aquela pessoa. Foram reinados de traições ao reino do norte. Mas do sul, de onde veio Jesus, e de onde a história conta que Jesus é da raiz de Davi, é porque tem começo e tem fim, não foi interrompida a linhagem. E na 42ª geração nasce Jesus de Davi. E esse rei Josias, ele é muito interessante porque ele é inteligente. Os irmãos sabem que há muito tempo atrás, pelo menos os que são um pouco mais antigos na fé, havia e houve no Brasil, e eu acredito como num todo, em várias igrejas, em várias denominações, a história da maldição hereditária. Não, porque se seu pai você vai, então você tem que fazer um descarrego nas águas, você tem que correr aqui, você tem que confessar ali, porque não sei o que, pode ter ficado alguma coisa para trás que você não se lembra, e isso vai te pegar. Irmãos, na história aqui do rei Josias, quebra essa ideia, essa falsa informação de maldição hereditária. É lógico que existem esferas espirituais, existem agentes do diabo, do nosso inimigo, na nossa alma, que atuam em algumas fraquezas que vêm de famílias. Alguns vão dizer, olha, mas determinada família só existe divórcio.
É lógico, existe uma ação maligna que está esperta, que é especialista em lançar o divórcio, principalmente naquela família, e vai semeando, vai semeando. Mas isso não é uma chuva e não é uma água da qual eu e você devemos beber e dizer, não, olha, se começou lá, se continuou lá, vai continuar. Olha, porque morreram do coração, vou morrer do coração. Não, não, não. Vamos pensar nessa manhã e entender nessa manhã o que fez o rei Josias quebrar essa sina, essa saga de que o seu avô era um homem tão mau. Se os irmãos lerem nos versículos anteriores, que a Bíblia usa a expressão, ele encheu Jerusalém de sangue, de um extremo ao outro. Imagina alguém assassino, alguém de mãos sujas, alguém extremamente mau, alguém cuja Bíblia dá a expressão, encheu Jerusalém de sangue. Seu avô, o seu pai, Amon, 2 anos de reinado. O seu avô, 50 e alguns. Mas o seu pai, 2 anos de reinado, era um homem mau, perverso. Ia no templo, fazia o que queria. E nesse tempo, todo Israel, todo o povo de Deus, do Reino do Sul, não tinha mais os seus costumes preservados, não tinha o seu hábito preservado, já não mais conheciam a Deus como o Deus de Israel, já não mais ouviam falar das grandezas do Senhor, já não mais tinham lembrança que Deus os havia tirado com mão forte do Egito, do deserto, já não mais faziam as suas tradicionais festas de louvor ao Senhor, já tinham tirado os mandamentos e a lei do meio de si. E o que havia? Havia muitos deuses para aqueles que um dia tiveram Deus de Israel como seu Deus. Havia muita prostituição, porque junto ao templo, de acordo com os costumes de alguns deuses, eles colocaram prostitutas cultuais no templo. Então a imoralidade tomou conta, a moral começou a ficar baixa, os valores foram destruídos, os valores foram minimizados, foram pisados, o nome do Senhor foi esquecido. E Amon, por causa de todo esse coração insensato, perverso, e que fazia badernas, e era o rei, ele foi assassinado, ele foi morto por algumas pessoas que o traíram, da sua guarda, do seu convívio, do seu meio. Mas o próprio povo, quando soube que o rei havia morrido, manda pegar um por um dos que mataram o rei, e matam os que mataram o rei, e falam, haverá um outro rei, o filho do rei vai reinar. E quantos anos tinha o filho do rei? 8 anos. E o seu nome? Josias. E Josias podia ter pensado, eu rei, criança, meu avô não é digno nem de história, meu pai, meu Deus, perdi muito cedo. Mas Josias toma uma outra opção. Vejam lá, na minha tradução diz assim, fez ele, Josias, o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos orar? Pai amado, nós te damos graça nesta manhã, porque o Senhor nos conforta o coração, o Senhor nos alegra a alma, o Senhor nos trouxe com vida, o Senhor nos deu óleo, o Senhor nos deu boca, o Senhor nos deu saúde, estamos vivos, Senhor. Nós não morremos, nós não desfalecemos, ainda temos mais um dia como presente. Nós te louvamos, Senhor, que a tua boa palavra caia no nosso coração e nos ajude, Senhor, a prosseguir. É alimento para a nossa alma. Senhor, trabalha na nossa vida, no nosso coração e nos ajuda. Que teu bom Espírito, Senhor, nos esforce, no nome de Jesus. Amém. Então o rei Josias, diante desse quadro pequeno, 8 anos, tem à sua frente a condução de uma nação. Os irmãos, quando entram numa empresa, uma das coisas, pelo menos no Brasil, né? Aqui eu já não sei tanto, mas quando nós entramos numa empresa, o nosso desejo é de prestar trabalho, nós estamos atentos, nós não queremos almoçar, nós chegamos cedo, nós queremos sair tarde, nós queremos impressionar o nosso patrão, porque nós queremos galgar postos numa empresa e chegarmos a uma posição que nós fiquemos mais confortáveis. O rei Josias, imagina, com 8 anos de idade, olhava todo aquele reinado, sabia das responsabilidades que cairiam sobre os seus ombros por ser rei, e ele certamente imaginou no seu coração, meu Deus, ou meus deuses, o que eu faço agora? Só que ele, com 8 anos, certamente não teria determinação, ele não poderia agir por só.
Deve ter sido nomeado uma série de tutores, a Bíblia não fala exatamente quem nem quais, mas certamente ele desde a sua meninice, desde a sua tenra idade, foi criado por alguém que tinha os valores cristãos, que tinha os princípios da palavra no seu coração e transmitiram a ele. De tal forma que ele começou a se preocupar em saber a quem eu vou seguir. Nós vivemos num mundo e num dia e num momento e num tempo de muita confusão. Se os irmãos forem verificar, conversando uns com os outros, nós não temos às vezes referenciais de pessoas. E por vezes eu entro no Facebook e vejo lá quais são os ídolos, quais são as referências de algumas pessoas. E eu fico espantado com a quantidade de pessoas que nós pegamos para ser os nossos exemplos, ou para serem aqueles que serão os nossos mentores, ou aqueles que serão as pessoas em quem nós seremos norteados, nós direcionaremos, nós diremos, olha, eu quero ser como ele. Eu fico impressionado e extasiado quando eu vejo que a maior parte das pessoas escolhem gente sem padrão moral nenhum, sem compromisso zero com Deus. Eu não estou dizendo que os irmãos têm que, o meu único exemplo é Paulo, meu único exemplo é Moisés, não, meu único exemplo é Davi. Eu não estou dizendo isso, irmãos, eu estou dizendo, presta atenção nas pessoas às quais os irmãos seguem, os usuários do Twitter. Presta atenção quem são as pessoas que são os vossos modelos. Porque a moral, porque o caráter dessas pessoas, nós vamos querer imitar. Você é muito radical, você é old school, já começa pela... Olha a calça, devia ser mais agarradinha. Mas não é. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu gosto. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por aqueles que eu não conheço a fundo e dizer, olha, servem ao Senhor. Irmãos, os irmãos têm o direito de seguirem e de terem como exemplo quem vocês quiserem. Mas eu assevero que seja alguém que conheça ao Senhor. Porque essas pessoas não conheciam ao Senhor, levaram a nação à derrota, levaram a nação de Israel à ruína. Levaram a nação de Israel a ficar perdida, já não tinha mais referência, não tinha mais nenhum valor em sua mente. E os irmãos sabem que o castigo é iminente, Deus é justo, Deus é correto. E a lei da vida diz que o que você planta, você semeia. O que você planta, você cega, você vai colher. E nós vivemos hoje dias em que a corrupção moral é fantástica. A imprensa, a mídia, todos os dias bombardeia com alguma coisa que nós sabemos que é errado, que não parte do princípio das Escrituras. E as pessoas abraçam. Infelizmente, o homossexualismo agora é lei, é lei. Tem muita gente presa, tem muita gente presa. Tem muita gente que vai ser mais presa, tem muita gente que vai ser presa. Até eu que estou falando pela internet. Vai ter processo? Vai ter processo. Vai ter perseguição? Vai ter perseguição. Mas o princípio das Escrituras não é este, não é seguir o que o mundo segue, não é fazer o que eles fazem, porque isso tem duração curta, irmãos. Ainda que hoje se brigue para que se reconheça o direito dos homossexuais, para que se aceite gays, lésbicas, seja lá a expressão, o termo que for, porque a ciência diz que não é doença, porque a ciência diz isso, porque os filósofos dizem aquilo, porque os sociólogos dizem aquilo, a palavra do Senhor não diz assim. E ao final, quando você aceita, quando você se dobra à imoralidade, à perversidade, toda uma geração sofre. O povo de Israel aceitou ídolos, o povo de Israel aceitou costumes, o povo de Israel aceitou modas que não eram para o tempo deles, importaram Baalins. O pai de Josias, o avô de Josias, Manassés, queimou um de seus filhos na fogueira. Porque ele não sabia fazer o que é correto? Sabia, mas ele se deixou dobrar pelos costumes, pelos hábitos, pela moda do momento, pelos deuses importados. Nós estamos num tempo em que a palavra do Senhor é tirada, principalmente deste país. A palavra do Senhor, ela foi excluída, o Estado é laico. O Estado, olha, não se mistura política, não se mistura Deus, não se mistura. De fato não, mas o maior estadista, o homem que deu fundamentos à instituição de direito e à justiça no mundo, chama-se Moisés. Ele é reverenciado nas escolas de direito. Moisés, porque as leis são tão justas, são tão corretas, mas vieram do coração de Deus, são do Senhor.
E o mundo hoje passa por um processo em que Deus é tirado, em que os costumes sociológicos, que a cultura é posta e muita gente abraça dizendo que é correto, muita gente acredita que isto é certo. Irmãos, é errado, isso vai ter ruína. Talvez não na minha geração, se Jesus não volte, talvez na geração dos vossos filhos ou netos, mas isso virá. Demorou aqui mais ou menos 57, 60 anos para que o povo de Israel entendesse que o castigo viria. E os irmãos verão mais. Na sequência nós vamos pensar e ver que o castigo vem. O castigo vem. Mas Josias buscou um referencial correto. Ele não buscou uma cantora, ele não buscou um artista, ele não buscou um político, ele buscou um homem que ele deveria conhecer na sua árvore genealógica. Ele falou, há um homem na nossa família que deve ser digno de ser imitado. E a Bíblia diz que ele buscou Davi. Davi foi o exemplo para Josias. Ele foi lá e disse, olha, vou ser como Davi, não vou ser como meu pai, não vou ser como meu avô, não vou ser como meu vizinho, vou ser como Davi, o homem segundo o coração de Deus, alguém que compôs hinos, alguém que se dispôs a estar nas mãos do Senhor, alguém que abriu o seu coração e disse, Deus, eu estou nas tuas mãos, faça da minha vida o que o Senhor quiser, tira de mim tudo, mas não tira o teu Espírito Santo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor estará comigo. Senhor, o Senhor pode transpassar os meus inimigos, mas o Senhor é o meu pastor. Davi foi o primeiro referencial da vida de Josias. O nosso referencial, irmãos, para tomada de decisões, precisa ser alguém cujo coração e cujo caráter esteja nas mãos do Senhor, esteja no Senhor, não a pessoas erradas. Existem pessoas corretas, existem pessoas em determinadas áreas que os irmãos podem dizer, olha, esse é um bom comentarista, esse é um bom professor, esse é um bom fazedor de alguma coisa. Nós temos, mas eles não são completos, eles não estão totalmente nas mãos do Senhor a ponto de você dizer, olha, eu vou seguir o exemplo desta pessoa. Presta atenção em quem você está seguindo. A tendência é a quem você segue, a quem você imita, é você tornar-se um igual. Não, mas eu sei preservar os meus valores. Eu gosto dela porque ela canta bem, ela é ótima, é afinada, mas tem uma vida devassa, passou por 18 divórcios, não tem nada a ver. Não, porque ela usa drogas, não tem nada a ver, o que importa é o talento dela. Não, porque ele saiu aí fazendo arruaça, falcatrua, porque ele gosta de vez em quando de um terrorismo, não tem nada a ver. Eu gosto do talento dele, eu gosto da espontaneidade dele. Não, porque essa pessoa tem um caráter moral falido, mas me faz rir. Não, eu gosto das piadas que ele conta, eu gosto do artista que ele é. Toma cuidado, toma cuidado. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. De tanto ouvir, de tanto ver, você vai se inserindo, vai estando dentro sem perceber. E Josias falou, não, o meu exemplo, a pessoa a quem eu quero como mentor, que vai fazer com que a minha vida vai ser um homem de Deus. É um homem de Deus, é Davi. Começa lá. Ele tomou cuidado com a aparência do mal, porque os ídolos estavam lá. Ele falou, não pode ser assim. Davi não disse que é assim. Nas escrituras certamente não estavam assim. Davi. Ele ignorou o passado da sua linhagem. Ponto 2, o que é isso? Tem gente que fica dizendo, mas meu pai foi errado, mas minha mãe me tratou mal, minha mãe me educou mal, ai de mim, coitado de mim, vou fazer igual. Não importa se você teve um passado não tão distinto, se na sua família existem pessoas não tão abertas e aptas de serem exemplo, não se deixe cair nessa armadilha de passado. Não, mas eu fui traído, eu tenho direito a trair, eu tenho direito a dar o troco. Não, mas eu fui subjugado, eu fui humilhado, eu também posso humilhar. Quando eu servi o exército como soldado, nas primeiras semanas era terrível, porque o que mais se ouvia, ou o que mais se ouve, é que eles diziam que o costume passado seria judiar dos conscritos, porque você não é nem soldado ainda, só é soldado depois de agosto, mas é judiar dos conscritos, é você maltratar as pessoas até agosto, porque eles foram maltratados do dia que entraram até agosto. Então é uma maldade que passa do grupo antigo para o grupo novo. E o grupo novo, de tanto ser mal ajustado, de tanta coisa errada que acontece, você tem o direito e o desejo de dizer, olha, os próximos eu me vingo nos próximos. Por exemplo, houve um dia em que eu fui almoçar e você passa
tem que passar às vezes 1 mês no quartel, não pode voltar para casa, mas no meu caso, graças a Deus, o capitão da companhia nos deixou só 1 semana na companhia, sem poder voltar para casa. Mas logo no primeiro dia, que eu nem esperava, eles disseram de manhã, ninguém vai para casa, vocês vão passar a semana toda no quartel. No primeiro dia, irmãos, uma das razões pelas quais eu não gosto de frango, puseram um frango que já não cheirava bem porque era cozido, encheram de palito de dente, me deram um pedaço grande e na mesa ficou um soldado numa ponta, outro soldado na outra ponta e a mesa com os conscritos, a gente tudo de camisinha branca, de shortzinho verde, sentado um olhando para o outro, e eles diziam, vocês agora comam tudo, só levanta da mesa quando o último tiver comido tudo. E os irmãos, imaginem a quantidade de palito. Na primeira mordida no danado do frango eu não sabia se era osso ou se era palito, se era osso e era palito, era só palito no meu prato. Eu falei, eu não vou comer. E o soldado olhou para mim e falou, não, você vai. Se você não comer tudo, a mesa não levanta. E se você for o último, quando você der a última garfada, vocês podem sair e fazer o que vocês quiserem. E essa foi uma só das malvadezas que aconteceram durante esse período. Eu nem conto o resto. Mas uma das foi essa. E o costume passado, eu ouvi os meus colegas dizendo, olha, o ano que vem vamos fazer o mesmo. O ano que vem, a próxima turma que entrar, nós vamos fazer pior. Vamos colocar purgante, vamos colocar bolinha, vamos colocar pedra. Eles vão ter que comer porque nós somos autoridade e vão nos obedecer. Eu nem me lembro como é que eu saí dessa situação. Devo ter comido uma parte do frango, mas não cheguei a comer toda. Sempre tinha alguém que vinha e era o Salvador. Sempre tinha um sargento que aparecia, graças a Deus. Eu já era crente naquele tempo. Mas vejam que a maldade passada era tamanha, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos repassar a maldade às pessoas. Nós precisamos, irmãos, ser como Josias, que quando ignorou a sua linhagem, ele disse não a essa história de maldade, essa história de maldição hereditária. Ele disse não, ainda que meu pai tenha sido ruim, que meu avô tenha sido péssimo, eu não serei como eles, eu não estou disposto, eu não serei como eles. O sangue de Jesus quebra toda e qualquer maldição. O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus nos apresenta vivos e irrepreensíveis, sem condenação, sem culpa, sem queixa, sem débito diante de Deus. O sangue de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. O sangue de Jesus na nossa vida rompe a morte. Fala morte, você chega da porta para fora, da porta para dentro. O sangue de Jesus domina e há uma eternidade para isso. Um dia nós veremos a diferença, irmãos. Um dia nós veremos a diferença. Um dia nós saberemos por que de tanta essa expressão, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem todo efeito e faz toda a diferença na nossa vida, principalmente para essas histórias de maldição e de que você tem que estar preso a um destino, que você tem que estar preso a uma situação. Não, pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus e ressurreição, somos livres de toda a força, ainda que o pecado venha como corrente, venha com onda. Jesus joga a prancha e fala, surfa nesta onda. O sangue de Jesus é poderoso, irmãos. Mas ele disse, eu não vou mudar minha história. Não, eu vou mudar minha história. Aí vem o ponto 3, ele começou tirando os ídolos. A Bíblia fala, depois lá, em Crônicas 34, sobre a reforma que ele fez de maneira espiritual em todo o país. Ele saiu pelas cidades, ele saiu pelos condados, ele saiu pelas tribos, quebrando ídolos, mandando destruir templos. Irmãos, ele chegou ao ponto de pegar e dizer, desenterra os sacerdotes, lança no fogo, queima os ossos até virar pó e lança fora. Ele fez um rompimento total, radical, com as coisas que lhe poderiam trazer mal e dano, inclusive ao seu país. Ele disse, vai virar tudo pó, vai virar tudo pó. Sabe o que isso quer dizer? Que na nossa vida nós temos ídolos. Existem pessoas que trocam o Senhor pelo trabalho. Ah, não tem não. Você está colocando preço no teu Deus. Cada vez que você escolhe, bom, vou para o culto, mas essa proposta de trabalho é tão tentadora. Onde está o dia 7º? Irmãos, onde está o dia de adorar o Senhor? Não, mas isso é coisa da lei, nós estamos na graça, o costume agora é outro. Você está pondo preço na adoração ao teu Deus. O preço do dinheiro fala mais alto do que a adoração tua a Ele. E quando nós trabalhamos no domingo, vem um sentimento horrível. Existem vezes que nós temos que trabalhar, eu sei.
Mas evite, não se deixe levar pela tentação de ganhar dinheiro no domingo. Irmãos, a paz de espírito, o alimento lançado à tua alma no domingo, a adoração ao Senhor no domingo é maior do que o dinheiro. O dinheiro é um ídolo, o dinheiro é uma fonte que faz com que você fique viciado, com que você dependa, com que você corra atrás e te distancia, te afasta. Estados Unidos da América do Norte deram as costas a Deus por causa dos seus maus costumes e por causa do seu dinheiro. E eu não digo isso porque nós moramos aqui, eu digo isso porque nós moramos aqui. Hoje nós não ouvimos falar, hoje nós vivemos aqui. Não é que nós estamos lançando as culpas aos Estados Unidos, não. Mas é nosso país que nos abraça, é o país a quem nós amamos hoje. Mas a realidade não pode ser deixada de ser dita, ainda que nós sejamos estrangeiros. Os Estados Unidos da América, assim como muitos países do mundo, voltaram as costas para Deus porque deixaram o capitalismo, porque deixaram o dinheiro, porque deixaram os interesses materiais tomarem o lugar que era de Deus. Ídolos. E existem muitos profetas, muitos homens de Deus ainda hoje que clamam para que essa nação não passe por um juízo doloroso. Certamente passará, mas que não seja tão cedo, porque eles precisam voltar os olhos para o Senhor e não as costas para o Senhor. De um país que saiu gente abençoada, de um país que saiu missionários para o mundo, assim como a Europa deu as costas para Deus, e hoje muitas igrejas se tornam cassino, hoje muitas igrejas se tornam boates, hoje muitas igrejas se fecham e são vendidas ao comércio. Aqui nos Estados Unidos se torna igual. Há uma média de 10, 12 igrejas por dia que são fechadas, que estão no mercado para serem compradas por qualquer um, para virarem depósito de carros, para virarem depósito de lixo, para virarem mercado. Lugares que antes foram casa do Senhor, casa de oração. Por quê? Porque aceitaram o baixo preço do ídolo chamado dinheiro, do ídolo chamado descanso, do ídolo chamado vaidade, do ídolo chamado, eu preciso me preocupar comigo. Irmãos, a preocupação de Josias era com a casa do Senhor. Ele se preocupou e disse: precisamos restaurar o templo que está abandonado. Pegou o dinheiro que havia, mandou os guardas irem até lá, nos sacerdotes dizer: olha, está aqui a quantia, começa a reforma. No 18º ano, Josias começou a reforma do templo, para que o povo pudesse voltar e adorar ao Senhor no templo original, sem ídolos, sem interferência, sem costumezinhos, sem coisinhas, mas voltasse ao templo original. Irmãos, nós precisamos voltar ao templo original, nós precisamos ser o templo original do Senhor, não vendido, não trocado, não cheio de esculturas, não cheio de ídolos, não cheio de obras feitas por outros. Quais são os costumes que nos tiram da casa do Senhor? Hoje eu estou cansado, hoje eu dormi demais, acho que não vai dar tempo de ir. Nós escolhemos qualquer coisa, menos o Senhor. Abre os teus olhos, abre os teus olhos, abre os teus olhos. O rei Josias é um homem que é mencionado até o dia de hoje, porque ele fez a diferença na escolha, ele fez a diferença em ser diferente. Diferença ser diferente? Redundante, não importa, ele foi diferente. Rei Josias, o que mais ele tem? Ele reparou o templo e o culto, que é a vida espiritual. Ele achou e fez as correções devidas a partir do livro da lei que ele achou dentro do templo. Quando ele mandou as pessoas levarem dinheiro, que ele mandou um redator para escrever como é que estava a obra, e ele estava lá em Jerusalém, no palácio. Quando chegou o escrivão e disse: achamos o livro da lei, o sacerdote mandou entregar para o Senhor. E ele disse: o que diz o livro? E o escrivão começou a ler o que estava escrito. E como Deus havia separado para si um povo especial, zeloso, de boas obras, que levaria o seu nome para toda a terra. E o rei começou a ficar com o coração estremecido, porque ele disse: nós estamos longe, nós estamos distantes. Seja lá em Deuteronômio 28, quando ele disse que se não obedecessem, as maldições seguiriam. Se foi em Deuteronômio que ele leu, que o Senhor manda dizer num monte: olha, se vocês me obedecerem, as bênçãos virão no campo, na tua casa, na tua assadeira, no teu trabalho, no teu dia a dia. Mas se você não vier, corre o sacerdote,
Por outro lado, Moisés fala, se você não obedecer, vai vir isto de maldição, o gafanhoto te alcança, a praga e tudo mais vem sobre a sua vida. Não era Deus fazendo terrorismo não, irmãos. Era Deus dizendo, estejam do meu lado, fiquem comigo, porque a lei natural das coisas, uma vez que nós somos vendidos ao pecado, uma vez que nós caímos, uma vez que nós erramos, uma vez que agora o príncipe deste mundo domina sobre todas as coisas, era o Senhor dizendo, estejam comigo, estejam do meu lado, estejam debaixo das minhas mãos, estejam na minha orientação, estejam dentro do meu coração, estejam comigo e vocês serão livrados desta hora terrível que o mundo tem passado e há de passar, se vocês estiverem comigo. Era o Senhor dizendo pela sua palavra. E quando o rei Josias encontra essa palavra, quando o rei Josias percebe quão longe estavam dos propósitos de Deus, ele chora, ele se rasga, ele fala, está tudo errado, precisamos recomeçar, precisamos alcançar de novo o favor de Deus, precisamos ter Deus de novo na nossa casa para trazer alegria, para trazer reconciliação, para ser o nosso consolo, o nosso orientador, o nosso conselheiro. Chora na frente do escrivão e fala, manda levar um grupo diante de alguém de respeito, diante de alguém cujo Deus ainda é o Deus de Israel, incorruptível, e que nos faça saber como é que nós podemos agir. E a Bíblia fala que então eles vão atrás de uma mulher, uma profetisa. E essa mulher fala, olha, assim diz o Senhor, você fez muito bem, manda dizer a este homem que chorou, a este homem que rasgou os seus vestidos, a este homem que rasgou as suas vestes, que bem está para o Senhor, por ele se preocupar com a restauração do templo, por ele se preocupar com o culto, por ele se preocupar com o nome do Senhor, por ele se preocupar em cumprir o que Davi, o escolhido do Senhor, fez. Saiba que o Senhor lhe dará uma morte tranquila, nos dias bons, vai ser lembrado, vai ser honrado, mas em função disso, ele não verá a retribuição de todos esses anos de maldade, porque elas vêm. Irmãos, as consequências do pecado vêm. Por isso que o sangue de Jesus nos livra, por isso que o sangue de Jesus nos poupa o coração, a mente, a alma. Muitas vezes nós passamos por uma situação que parece que nos vai amassar mais do que batata, situação que parece que nos coloca para baixo, muitas vezes fruto de alguma coisa que nós fizemos, muitas vezes fruto e consequência de atos tomados, de ações proferidas no passado. Elas vêm, mas com o Senhor no barco, a tempestade se levanta, mas ela se acalma, ela passa. Ainda que nós tenhamos que colher alguma coisa que nós fizemos, com o Senhor será muito mais suave. Com o Senhor haverá um milagre de repente o Senhor aparecer e dizer, olha, vai sumir, a chuva que era para 10 anos é só uma gota, porque Ele está no controle, é Ele quem faz os milagres. Porém, a retribuição da maldade, do crime, do castigo, da injustiça vem. A igreja não é celeiro de coisas boas que nós aprontamos, corremos para dentro. Aqui ninguém me pega. Não, aqui não é esse lugar que aqui ninguém te pega. Aqui é lugar que você aprende a estratégia de Deus. Aqui é onde o sangue de Jesus te lava e te renova, onde a tua alma se alimenta, é onde você anda com Deus. Mas se nós tivermos que passar, se nós tivermos que sermos autuados por algum erro, nós seremos. Só que o atenuante é, o nosso advogado está do nosso lado. Ele pode fazer com que as coisas sejam apagadas, sejam diminuídas, sejam diluídas, sejam canceladas, porque Ele dirige a nossa alma. E quando a profeta falou, a nação vai passar, mas o rei não vai passar durante seus dias, fica tranquilo, rei, porque a mão do Senhor não pesa, foi exatamente o que aconteceu. Enquanto Josias foi rei, 31 anos, a nação prosperou, a nação ficou de volta nos eixos da palavra do Senhor, as coisas começaram a reacontecer ao povo de Deus. Mas quando Josias morreu, sabe o que aconteceu? Voltou de novo. O seu rei Jeoaquim, seu filho, fez tudo o que o seu avô e bisavô haviam feito, pulou o seu pai, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que Josias estava fazendo estava caindo aos ouvidos, não estava caindo no coração de muita gente, quem sabe de todo o povo. É como hoje. Por que algumas pessoas têm uma vida com Deus tão digna de exemplo? Você sai emocionado, flutuando, meu Deus, que bênção aquele irmão, que bênção de culto. Porque se você se entregou e tomou a decisão de dizer, Deus, o Senhor pode e vai mudar a minha vida. Senhor, eu não me movo se o Senhor não mudar.
Mas existem aqueles que não tomam a decisão, que vão ficar a vida toda ouvindo, que vai cair nos seus ouvidos a palavra do Senhor, mas não haverá transformação. Haverá uma mudança temporária, mas não uma transformação. Irmãos, a transformação que Deus faz na nossa vida é para a vida eterna. A modificação que nós com os nossos ouvidos ouvimos e atendemos é temporária, dura um culto, dura uma semana, dura 6 meses, mas ela passa. A lei do pecado é pior do que a lei da gravidade, porque ela está presente. Se você joga uma coisa para cima, a lei da gravidade diz o quê? Que ela cai. Cabelo cai, por que uma pedra que sobe não cai? Cai. A lei da gravidade, subiu, desceu. Mas a lei do pecado é ainda mais forte, porque além dela nunca subir, quando você pensa que pelas suas boas obras, que pela sua bondade, que pelo seu coração bom, que pelo seu pensamento hoje erudito, hoje eu sou sociólogo, hoje eu sou filósofo, hoje eu sou formado, hoje eu tenho conhecimento na área, seja a área que for, todas as áreas deste mundo estão contaminadas com o pecado. Sem a boa e eterna, perfeita palavra do Senhor, direcionando e dirigindo todo e qualquer livro, toda e qualquer regra, estão contaminados com deslizes do pecado. E aí está o erro da América, está o erro nosso do dia a dia, está o erro da Europa, de nós nos balizarmos, irmãos, só nesta vida, achando que a perfeição chegou. A perfeição é a palavra do Senhor, a perfeição é a Bíblia Sagrada, aqui é a boca de Deus, aqui é a fala do Senhor, aqui é o coração do Senhor escrito. Ele foi quem determinou, foi Ele quem disse: a minha palavra, eu velo pela minha palavra. É essa palavra que Deus cumpre, é essa palavra que é verdadeira, é essa palavra pela qual nosso coração deve se encher e estar cheio. Novela é interessante, filme é bom, é gostoso, livros, existem best-sellers de monte, mas tem muita besteira também. Existe muita coisa errada. Irmãos, se apliquem em conhecer a palavra do Senhor. Procurem verificar onde o Deus desta palavra se encaixa na sua vida, onde a sua vida pode se encaixar nesta palavra, e Deus fará transformação e mudança para a vida eterna. Nós precisamos de uma igreja não conformada com este mundo, não conformada com os costumes, não conformada com as ideologias que estão surgindo, porque nós já estamos daqui uns dias passando, daqui uns dias nós morremos. Talvez nós não vejamos todo o castigo e toda a maldade que virá, porque ela virá se Jesus não voltar. Volto a repetir, irmãos, não há nada que o homem esteja fazendo e tirando Deus dos caminhos e colocando ídolos mortos, mentirosos, sexo desorientado, essa história agora de gênero em que você nasce sem a necessidade de dizer que é menino ou menina. Você nasce, nasceu lá a Cris. O que é a Cris? Não, ela decide. Quando ela tiver idade, ela decide se ela é a Cris ou o Cris. É. Ainda que vire lei, está errado. Deus fez homem e mulher. Mas eu tenho que ficar quietinho porque a lei diz. Irmãos, se cristianismo não tiver sofrimento, não é cristianismo. Lembre-se, antes da coroa vem a cruz. Se cristianismo não tiver renúncia, não é cristianismo. Se cristianismo não tiver perseguição, não que você provoque, vá cutucar os outros. Não, fique com a palavra, pura e simplesmente. Já é o suficiente para você incomodar. Se cristianismo não incomoda, não é cristianismo. Pode ser religião, pode ser misticismo, pode ser o que você chamar. Se não houver perseguição por causa do Deus Supremo, por causa dos seus princípios imutáveis, não existe. Porque o Estado Islâmico se aproxima, e eles disseram agora em junho que vão provocar terror, que é o mês do Ramadã. Porque eles ouvem com o ouvido, eles não conhecem o Deus verdadeiro, eles acham que a história começou de Isaac e foi embora. E aí esquecem do Deus verdadeiro, estão no Isaac, estão nos seus deuses, estão nos seus profetas, e por aí vão embora. Isso é religião. Isso não é transformação. Mas quando a palavra do Senhor, irmãos, entra na nossa vida, quando a palavra do Senhor entra no nosso coração para fazer a diferença, você não se conforma e fala: olha, ter 7 mulheres é errado, roubar é errado, mentir é errado, cobiçar a fazenda do outro é errado. Quando você vê que a pessoa está aceitando dinheiro por suborno, é errado. Quando você vê que a pessoa está vendo e passando por cima de outros em necessidade, com necessidade, é errado. A igreja foi levantada para
para falar, para ser boca profética, para ser o lugar onde o nome do Senhor é edificado, onde o nome do Senhor ainda é lembrado. E se há um lugar onde o mundo uma hora vai querer passar por cima, é por cima da igreja. Mas a Bíblia fala que não importa, as portas do inferno não prevalecem sobre a casa do Senhor, sobre a igreja do Senhor. Mas isso não significa que é porque eles vêm e vão massacrar, vão derrubar a porta. Esse resistir, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que ela significa no original? Ela significa a igreja que avança, a igreja que vai. Porque se eles vierem, quiserem triturar, transformar em pó esse lugar, eles transformam, eles mandam uma máquina, eles passam por cima da gente, como houve essa calamidade aqui, com 37 mortos, atira, mata, dentro da igreja, mata. Mas o que Jesus queria dizer, as portas do inferno não prevalecerão, é que se eu e se você pregarmos o evangelho verdadeiro, se nós estivermos vivendo dentro de um evangelho verdadeiro, nós vamos em frente e nada nos para, ninguém nos para, ainda que nos matem, a palavra do Senhor vai fazer efeito, porque onde está havendo conversão, é porque o nome do Senhor tem sido proclamado para a mudança, e os países, os lugares têm passado por reavivamento, por transformação. É o Deus de Israel, é o Deus de toda a terra, é o Senhor que tem tomado conta. A hora que a igreja se cala, quando a igreja se cala e os ídolos se levantam e os ídolos tentam tomar posse lugar, esse lugar se torna lugar comum, mas não haverá nem sal, nem cal, nada fará com que a frutificação em cima de ídolos, de moral fraca, de mentira, de engano, de sublevação, isso tudo cai, porque a igreja de Jesus é frutífera, a igreja de Jesus é fecunda, a igreja de Jesus vive, a igreja de Jesus sobe, a igreja de Jesus permanece acima de todas as coisas. E o rei Josias entendeu esse princípio e fez questão de dizer à nação: nós precisamos voltar aos princípios da palavra. Irmãos, nós precisamos voltar. Nós estamos, expressão militar, acochambrados, nós estamos à vontade, nós estamos largados. Nós precisamos, irmãos, tomar frente. Nós precisamos dizer: Deus, a minha vida precisa ser mudada. O Senhor precisa mudar esse país. Toma na sua mente uma anotação, uma vida, uma pessoa, um lugar, uma situação que você queira ver mudado, e entra nessa brecha, fala: Senhor, muda essa questão da Turquia. Senhor, esse homem matou 37, 32, 45, matou um monte de gente. Senhor, esse homem explodiu lá na França. Senhor, esse homem explodiu também lá no Kuwait. Esses homens estão explodindo em todo lugar. Senhor, entra lá, desbarata essa quadrilha, desbarata, Senhor, esse grupo. Se o apóstolo Paulo matava, mas um dia te encontrou, que eles também te encontrem. Quem é que está orando por esses grupos extremistas, por esses radicais, à exceção daqueles que moram lá, que estão com o perigo do seu lado? Nós precisamos orar. Quantas vezes você orou essa semana pelo irmão que está do seu lado, pelo seu vizinho não crente? Quantas vezes você orou pelo pastor Vanderlei no Brasil? Está viajando de ônibus, está comendo kiwi. Será? Irmãos, o princípio que levou o pastor Vanderlei ao Nordeste foi o amor. A necessidade de ir lá e ver o que acontece com as pessoas, quais são as situações que precisam de intervenção de Jesus, pessoas que precisam de Jesus. Porque se você sofre sem Jesus... Agora vou mandar um e-mail para o pastor Maurício carregado, disciplina. Se você sofre sem Jesus, presta atenção, você é burro. Meu Deus. Manda um e-mail para ele. Repito, você é tolo. Você é menos que um asno. Porque sofrer sem Jesus, você vai sofrer sem Jesus e ainda está quase que predestinado, caminhando para o inferno. Agora, quando você sofre com Jesus, é bênção. Porque Ele te recompensa, Ele está vendo o seu esforço, Ele fala: olha, você pensa que você é fraco, mas você é forte, como disse as igrejas do Apocalipse. Você pensa que você não tem, mas eu te dou. A minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça, diz o Senhor, se aperfeiçoa naquilo que você não pode fazer. Então você não sofre duas vezes. Você pode sofrer aqui uma vez, mas a graça do Senhor na sua vida faz toda a diferença. A graça do Senhor na minha vida faz toda a diferença. Então você tem dois caminhos a aceitar. Se você quiser ser um A,
Você pode sê-lo, mas se você quiser ser alguém que vai ser abençoado, que vai ser dito e recebido nos portais celestiais, vinde benditos de meu Pai. Oh, alegria, quando terminar essa vida e nós estivermos indo ao encontro de Jesus e o Senhor Deus abrir os braços e disser: filho, foi por esses que você morreu. Que grupo lindo, que grupo maravilhoso, que bom que estão chegando. Uma eternidade toda, de agora para sempre, estaremos juntos, onde a morte não alcança, onde o choro não penetra, onde a lágrima não cai, onde a doença não invade, estando em Jesus, estando em Jesus. Mas a igreja só passará, a igreja de verdade só receberá de Deus esses louros quando tiver decidido por Ele. Será que nessa manhã nós temos gente cujo coração seja decidido pelo Senhor? Será que nessa manhã nós temos gente convencida de que Deus pode fazer a diferença na sua vida e fazer a diferença nesse mundo e reerguer a América, e reerguer a Europa, e reerguer a Oceania, e reerguer os costumes e padrões morais do Brasil, e tirar a guerra da África, e ajudar a colocar no coração dessas pessoas mais alegria e razão de viver? Eu escrevi nessa madrugada, dei um de pastor Maurício, só que eu fui pôr a Juju para dormir, quem dormiu fui eu. Aí eu acordei 1h30, falei, meu Deus, eu estou tão cansado. Fiquei da 1h30 às 3h30, a única coisa que eu consegui escrever foi: a forma como a vida é e será conduzida está baseada no poder decisório de quem a dirige. A maneira como a sua vida é, sabe quem é culpado? Deus me prometeu e não cumpriu. Não, é você. Você é o culpado pelo que acontece na sua vida, pelas decisões erradas. Deus muitas vezes nos instrui, Deus muitas vezes nos orienta, mas nós tomamos decisões erradas, ou quando a coisa está indo a pique, nós jogamos nas costas de Deus e dizemos: Deus, é tua culpa, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas Deus já tinha dito lá atrás: não entra, não faça, cuidado, prudência. Josué, não foge dos inimigos não, ser forte, se esforça, permanece. E o interessante é que é um texto em Êxodo, que o Senhor fala: sabe por que não tirei todas as nações ainda? É porque senão a terra vai ser cheia de bicho, vai ter mato. Então vocês vão atrás de cada nação ao seu tempo, por vez. Até isso Deus era organizado. Não ficaria uma nação que resistiria ao povo de Deus. Então quando Deus trabalha na sua vida, irmãos, entenda o chamar do Senhor. Entenda o que Deus diz. E quando o Senhor falar, que o seu coração se abre e você entenda: Deus, é o momento de eu caminhar. Quando a nuvem saía, a coluna de fogo estava lá, me segue. Quando a coluna desaparecia, a nuvem estava por cima. Então eles tinham a sensibilidade. Como nós precisamos, irmãos, ter a sensibilidade igual Josias. Senhor, Senhor, nós precisamos mudar a nossa história, precisamos mudar os conceitos. Mas tem tanta gente errada, Jurandir. Tem tanta coisa errada que eu sei. Tem tanta gente fazendo o que é errado. Quebra essa história. Josias, quebra essa história. Escolhe Davi. Escolhe Jesus. Escolhe Jesus. Escolhe Jesus. Ah, mas não tem. Ah, escolhe Jesus, olha para Ele. Foi Ele que morreu, é Ele quem volta, é Ele quem ressuscitou, é Ele quem garantiu o lugar lá, é Ele quem pode mudar a nossa vida, é Ele quem pode mudar a nossa sorte, é Ele quem pode mudar os nossos negócios, é Ele quem transforma o nosso casamento, é Ele quem dá um novo hoje, é Ele quem dá um novo amanhã, é Ele quem faz com que o seu ontem seja menos doloroso. É Jesus, não é aquele que está te escandalizando, não é aquele que tem um ídolo escondido, não é aquele que faz tudo errado. É Jesus, olha para Jesus, deixa Jesus tomar conta da sua vida e tome decisões baseadas em Jesus, e a sua vida será diferente. Amém? Vamos orar. Eu sei que é um desafio nós permanecermos naquilo que nós ouvimos, é um desafio nós tomarmos decisões corretas, mas Deus não nos obriga a tomar decisões corretas. Ele sabe que nós erramos. O justo cairá 7 vezes, 50 vezes, mas o Senhor o levanta. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que nós não somos infalíveis. Nós não estamos 100% espirituais. Nós não somos 100% os caras. Mas, irmãos, nós precisamos ter a lucidez, o raciocínio, a inteligência de dizer:
eu escolho Deus, eu escolho Cristo, eu quero prosseguir para o alvo, ainda que a caminhada seja tortuosa, e será, ainda que a caminhada seja difícil e espinhosa, e será, ainda que haja muitas decepções por parte de muita gente que você esperava que não te decepcionasse, haverá, ainda que você de repente descubra alguns furos e erros na vida de alguém que você admirava, haverá, ainda assim, decide olhar para Jesus. Se Josias olhou para Davi e teve um reino farto, se Josias olhou para Davi, teve um reino próspero, se Josias olhou para Davi e teve todo um povo na sua mão com alegria, imagina se nós olharmos para Jesus, o que será da América? Se nós olharmos para Jesus, o que será da nossa família? Se nós pegarmos Jesus como nosso exemplo, o que será deste mundo se nós tivermos Jesus na nossa vida? Você precisa tomar uma decisão hoje, de ficar pulando, de ficar mudando, de ser menino. Não, é hoje o dia da decisão. É hoje. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, quem não quiser, fique do lado de cá. É hoje o dia da decisão. E eu gostaria então que o pastor Maurício viesse aqui à frente. Pastor Marcos, nós vamos orar, porque se Deus me incomoda, me inquieta, irmãos, sabem que quando o Senhor me dá um texto, eu às vezes não fico... De repente acontece, uau, eu falo, Deus trabalha, Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, ai meu Deus, o Senhor vai me encher disso, Deus me ajuda. Irmãos, eu não consigo, desde segunda-feira, com esse texto no coração, com essa palavra no coração, desafio, decisão, desafio. Você tomar a decisão correta é um desafio. Não é sua obrigação acertar todas, mas nele, com ele, nós não erramos. E eu gostaria que viesse aqui só os que têm um coração desafiado. Eu sei que nós nos conhecemos, eu sei que eu não sou Billy Graham, então ninguém, se vier alguém aqui à frente, não vai ser para estar mais perto de mim ou para me ver. Não, você vem que é para mostrar ao exército celestial, eu escolho Cristo, eu quero a decisão certa a ser tomada na minha vida, mas baseada no que Ele pensa de mim, baseado naquilo que Ele quer para mim. O meu futuro será de glória, a minha vida será uma vida andando com Cristo. É diferente de uma vida andar de qualquer maneira, errando, quebrando cabeça, batendo os pés em pedra. Ele aplana os nossos caminhos. E o meu filho, tadinho, esses dias bateu o pezinho lá e eu estou balançando ele bubo. Aí quando eu olho para o pé, uma bolinha de sangue. Ele provavelmente deve ter chutado uma pedra, coisa de brasileiro, não de paraguaio, chutou uma pedra e quase perde o dedo. E eu fiquei pensando, meu Deus, e eu como pai não vi, e é tudo assim o caminho que vai até o balancinho dele. Mas quando eu posso, eu carrego ele no colo, eu pego ele no braço, porque ele não gosta de andar, ele demorou a andar, mas quando começou a andar, ele achou que ele é uma libélula, ele voa, ele quer voar. Então eu pego ele pelo bracinho, quando eu vejo uma pedra, natural ele meter o dedo na pedra, mas eu, com um jeitinho, ele pula, nem vê a pedra. Sabe que existem leis naturais, que por vezes Deus vai dar um jeitinho, era para te pegar, mas não vai te pegar, porque Ele vai te dar um toquezinho. Pula, meu filho, escapa dessa. Ok, o diabo vai ficar furioso, porque ele fala, Senhor, a lei natural é, acerta o pé na pedra. Mas Deus fala, tudo bem, ele não acertou, ele pulou, mas o Senhor que deu um toque. Deixa Deus cutucar a sua vida assim. Algumas vezes você dá um pulinho e a pedra não vai fazer dano. Então 30 segundos agora, para que os irmãos que estão com o coração desejoso de mudança, de desafio, não é por causa da minha palavra, é por causa da palavra do Senhor, é por causa do Deus de Israel, é por causa do altar que é posto nesse lugar para mudança e transformação na sua vida. Vem aqui, por favor. Os pastores estarão orando e eu sei que será uma bênção. A sua vida, a minha vida, a vida da América, a vida dos Estados Unidos da América será diferente, porque haverá gente na brecha, haverá gente pedindo, Deus, esforce os meus pés, Deus, eu quero ter uma eternidade prolongada de gozo, de vitória, de regozijo, de alegria, de vida contigo, Senhor, com um coração ainda mais transformado. Não é dinheiro, não é ídolo, não é nada nessa terra que vai preencher o teu coração. Sabe o que preenche a sua vida? É Jesus o bom amigo, é Jesus.